Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa gravação, nós vamos tratar sobre o assunto idolatria. Bom, para começar, eu vou contar aqui, gente, para vocês uma experiência que eu tive, certo? Certa vez eu conversando com um pastor protestante, eu perguntei a ele da seguinte maneira, eu disse assim: rapaz, você acredita que a Igreja Católica ensina o povo a adorar a imagem? Aí ele pegou e disse para mim: eu acredito, a Igreja Católica ensina sim o povo a adorar imagens. Aí eu peguei meu catecismo que estava dentro da minha bolsa, puxei e disse assim: poxa, pois mostra para mim aonde está aqui no catecismo a igreja ensinando que se deve adorar a imagem, ou anjo, ou santo, ou a Maria. Me mostre aqui no catecismo, porque se você não sabe, o catecismo da igreja é o livro onde está escrita a doutrina da Igreja Católica. Bom, ele enrolou ali e tal, ficou meio gago na hora, né? Porque tem protestante, quando não tem resposta, ele fica gago, ou então ele pula do assunto, né? Passa para outro assunto, rapaz, começa a criticar outra coisa. Mas eu não deixei ele fugir não, viu, gente? Eu botei pressão. Bora, me mostra aqui no catecismo. Você não está dizendo que a igreja ensina? Pois me mostra aqui no catecismo. Aí disse: não, pode ser que não tenha aí, mas na prática vocês ensinam. Eu, nada disso. Nada disso. Se existe alguém que adora a imagem e se diz católico, esse aí é um falso católico. Porque ele não está praticando aquilo que a igreja ensina. Certo? Então que isso fique bem claro para vocês. Nós católicos adoramos unicamente a Deus. E não adoramos a santa imagem, nem a Nossa Senhora, nem ninguém além de Deus. Somente Deus. Porque somente Deus é digno de adoração. Bom, para a gente analisar esse assunto, a gente temos que ir ver o significado da palavra idolatria. Porque os protestantes nos acusam e eles não sabem nem o que é que significa idolatria. Gente, idolatria é formada por duas palavras. Eidolon, que é ídolo, e latreia, que é adoração, certo? Aqui a gente pode ver que a idolatria é a adoração a um ídolo. E o que é verdadeiramente um ídolo? É uma estátua que representa um deus ou deusa. Os povos antigos faziam isso, né? Faziam uma imagem e tal e começavam a dizer que ele era um deus. Isso aqui é meu Deus e tal, vou adorar e tal, e tal, e tal. Tá errado. A gente não pode fazer isso, certo? Então a idolatria é a adoração a um ídolo, ou seja, um falso deus, certo? Isso é que é o verdadeiro sentido da palavra idolatria, certo? E o que é adoração? Adoração é elevar algo acima de tudo. Quando eu gosto excessivamente de algo ao ponto de elevar aquilo acima de todas as coisas. Aí isso é uma adoração. E outra coisa, a adoração é um sentimento e não um gesto. Não significa quando eu me ajoelho, não significa que eu estou adorando. Quando eu beijo ou abraço, isso não significa adoração. Adoração é um sentimento que está no coração do homem, certo? Então, você só passa a adorar quando você eleva aquilo acima de todas as coisas. Mas os protestantes têm mania de querer se colocar no lugar de Deus, né? Vê você ali ajoelhado diante da imagem e diz: isso é idolatria, você está adorando, né? E eles esquecem que a adoração é um sentimento, então somente Deus pode ver o coração da gente. A gente vê isso em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, que Deus vê o coração. O protestante ele não tem como ver o meu coração, não tem como identificar se eu estou tendo verdadeiramente a intenção de adorar aquilo. Mas não, eles já vão lhe julgando, né? Eles já vão botando você na parede, dizendo que você está adorando e pronto, e acabou-se a conversa. Bom, eles estão querendo se colocar no lugar de Deus. Como é que eles vão saber se eu estou adorando ou não, se eles não conhecem o meu coração? Se eles não sabem as intenções do meu coração? Porque eles acusam pelos gestos. E a adoração não é um gesto, é um sentimento, certo? Eles vivem falando das passagens da Bíblia que condenam as imagens, né? A gente vê que eles falam mais em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 4, e no Salmo 115. Gente, essas passagens que eles citam, todas elas falam da condenação de imagens de ídolos e não de santos. Imagens que que são feitas para as pessoas adorarem elas, tá errado. Isso é que a Bíblia condena, certo? Porque Deus ele não pode ser contraditório. Eles mostram essas passagens que Deus proíbe as imagens, mas esquece que o próprio Deus mandou fazer imagens. Êxodo capítulo 25, do versículo 17 ao 22, a gente vê isso claramente.
Números capítulo 21, do versículo 8 ao 9, a Bíblia nos ensina que Deus ali mandou fazer imagem, certo? 1 Reis capítulo 6, do versículo 23 ao 29. Então existem diversas passagens na Bíblia que condenam a fabricação de imagens. Imagens de quê? De ídolos, certo? E existem também diversas passagens que Deus manda fazer imagens. Então, disso nós tiramos uma conclusão. Nem toda imagem é proibida, certo? As imagens que são feitas para serem adoradas, essas são proibidas. Imagens feitas para apenas uma veneração, essas são permitidas. Porque a gente viu agora, nessas passagens que eu disse, que Deus, uma hora condena imagens e outra hora permite. Mas essas imagens têm uma diferença. Porque Deus ele não pode ser contraditório porque ele é onisciente. Ele é dono de toda a sabedoria. Então ele não pode ser contraditório. Então as imagens que ele proíbe são imagens de ídolo. E as imagens que ele permite são imagens que podem ser veneradas. Certo? Ele manda fazer imagens de anjos e tudo. Então assim, o que é que nós então temos para com os santos e com as sagradas imagens que temos nas nossas igrejas? Graças a Deus na nossa igreja católica, que é una, santa, católica e apostólica. Bom, nós temos uma veneração, que significa uma honra, um respeito, certo? Então nós temos que entender que nem toda honra significa adoração. Porque senão Deus tinha nos ensinado uma coisa certa hora e outra coisa outra hora que contradizia uma a outra. Não, Deus não fez isso, porque Deus é onisciente. Deus diz, né, que toda honra tem que ser dada a Ele. Certo? Toda honra tem que ser dada a Ele. Mas que tipo de honra? A honra de adoração. Porque da mesma forma Deus nos ensina a honrar o pai e a mãe. Mateus capítulo 19, versículo 19. Deus nos ensina, honra teu pai e tua mãe. Então isso nos mostra que nem toda honra significa adoração. Tem protestante que pensa que toda honra significa adorar, né? A gente vê Romanos capítulo 2, versículo 10, que diz: glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Certo? Então, a honra que devemos dar unicamente a Deus é a honra de adoração. A honra que devemos dar aos santos é uma honra de respeito, de veneração. Certo? Que isso fique bem claro. Quando um protestante lhe acusar de idolatria, o primeiro passo é você perguntar: rapaz, o que é idolatria? Me diga o que é idolatria. Se você acha que a igreja ensina a gente a adorar imagem, se você acha que a igreja nos ensina a adorar os santos, me mostre aonde está escrito isso no catecismo da igreja. Porque é no catecismo da igreja que está escrita a doutrina da igreja católica. Então, se lá não disser que, se lá não tem escrito que você deve adorar a imagem, a igreja não ensina isso. Agora, se alguém se diz católico e adora a santo, a anjo, a Nossa Senhora, esse aí não está sendo católico verdadeiro não, meu amigo. Porque se ele fosse um verdadeiro católico, ele seguiu o catecismo da igreja. Certo? E outra coisa, se prostrar não significa adorar. Certo? Porque os protestantes eles têm mania de mostrar aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 25 ao 26. Eles mostram aquela passagem dizendo: olha aqui, tá aqui, Pedro repreendeu Cornélio porque Cornélio se ajoelhou para adorar a ele. Aí está certíssimo. Pedro está corretíssimo. Cornélio se ajoelhou para adorar a Pedro. Certo? Por isso que Pedro repreendeu. Mas a prova de que não foi o ato de se ajoelhar, porque se ajoelhar, você pode, é um ato de veneração. Porque a adoração é algo que brota do coração do homem. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 25 ao 26, bem claro, que Cornélio se ajoelhou para adorar a Pedro. Por isso que Pedro repreendeu. Porque assim, se ajoelhar fosse a adoração,
Por que Paulo e Silas não repreendeu o carcereiro, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 27 ao 31, se ajoelhou diante deles? Por que Paulo também não repreendeu ele? Porque nós sabemos que a adoração é um sentimento e não um gesto. Então, nem todas as vezes que você se ajoelha, você está adorando. Então, quando você se ajoelha para adorar, aí é diferente de você se ajoelhar para venerar. Então, a atitude de se ajoelhar não significa adoração, porque a adoração é um sentimento e não um gesto. Os protestantes também nos mostram a passagem de Apocalipse 19, 10, capítulo 19, versículo 10, quando diz que um anjo repreendeu João porque João se ajoelhou para adorar o anjo. Querido, mais uma vez eu lhe digo, a passagem diz que João se ajoelhou para adorar, certo? Bote na sua cabeça que o gesto de se ajoelhar não significa adoração. A gente pode ver o exemplo de Davi e Balaão, que se prostraram diante de um anjo e não foram repreendidos, pois eles estavam venerando. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16. Leia na sua Bíblia, você que é protestante, leia em qualquer Bíblia, tem lá. Números, capítulo 22, versículo 31 também, veja lá. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2096 e no parágrafo 2628, nos ensina que devemos dar honra de adoração somente a Deus. Somente a Deus. Então, que fique bem claro que a Igreja Católica não ensina ninguém a adorar as imagens, nem os santos, nem a Nossa Senhora. Certo? A adoração somente a Deus. Somente a Deus. Então, se a igreja não ensina, não acuse a igreja disso, você que é protestante. Você devia estudar o que a igreja prega, para você não passar vergonha, como aquele pastor que eu conversei com ele passou. Você não pode formar uma crítica ou um elogio sobre um determinado assunto que você não conhece. Porque você, não conhecendo aquele assunto, você pode ou elogiar errado ou criticar errado. Então procure conhecimento antes de você falar, certo? Procure conhecer. Porque eu digo por experiência própria, fui protestante, acusei a igreja várias vezes de ensinar as pessoas a adorar imagens. Quando eu fui estudar aquilo que verdadeiramente a igreja ensina, eu voltei para a igreja católica. Então você devia estudar antes de falar as besteiras que os pastores lhe ensinam. Pare de ser papagaio dos pastores. Bote isso na sua cabeça. Não acuse a igreja de uma coisa que ela não faz. Não faça isso, porque isso é coisa do diabo. A Bíblia diz, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. E o protestantismo é uma mentira, porque ele só acusa a igreja católica de coisa que a igreja não faz. Certo? Então, coloque isso na sua cabeça, meu querido. Você que está me ouvindo, você que é protestante, vai estudar antes de você falar. Antes de você falar essas besteiras contra a igreja católica, certo? E eu tenho certeza que se você estudar a doutrina da igreja, você vai reconhecer que a igreja católica é santa. Que a igreja católica é santa. E a doutrina que ela prega é verdadeira. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me adicione no Facebook, adicione... curta as páginas apologéticas que tem aí na internet, no Facebook para vocês, tá bom? Que Deus os abençoe e agradeço a paciência e a atenção de vocês. Peço que rezem por mim e para que nós possamos continuar evangelizando essas pessoas que estão com dúvidas, né, na fé, e essas pessoas que acusam a igreja sem ter conhecimento. Então, aqui foi mais uma gravação falando sobre idolatria. Brevemente terá mais gravações sobre os demais assuntos. Peço a vocês que, se quiserem algum assunto, enviar uma mensagem para mim, que aí eu estudo aqui e gravo para facilitar para as pessoas que também não gostam de ler, né? Porque tem uma galera que você posta lá a resposta, a galera tem preguiça de ler. Então por isso que é bom gravar assim, tá bom? Que Deus os abençoe.